Hoje eu não consigo fazer mais nada se eu não ver a pessoa, eu não tiver tato com ela, porque a informática acabou de ir para o brejo, como diz o dito popular, né? Porque você não confia mais. Você vai fazer uma compra pela internet, você tem que se certificar de um monte de coisa e ainda é logrado, né? Tem um 71 ali que te leva o teu dinheiro. Então, eu acho que essas questões elas têm que ser realmente diferenciadas. E o que está fazendo o governo federal é a mesma coisa, está dando o golpe, né? Como diz o Nerso da Capitinga, está dando o golpe nas pessoas, emprestar o dinheiro dela, né? Porque o fundo garantidor é nosso. O fundo de garantia é nosso. Aí eu me endivido e aí ele empresta o meu dinheiro e cobra juro. O juro está na casa de 1,7. Quem é que aplica 1,7? Quem é que recebe dividendo a 1,7? A poupança paga 0,5. Então, assim, essas questões, elas são muito engraçadas e as pessoas batem palma. Uma vez um amigo meu falou assim, é a mesma coisa que você ir no banco, no caixa eletrônica do banco, pegar o teu dinheiro e tu agradecer o cara do banco porque tu pegou o teu dinheiro, né? E ainda tu paga as taxas que tem para tu usar o teu dinheiro. Essas questões, elas são muito melindrosas. Eu acho que o ser humano, principalmente o brasileiro, ele tem que ser um pouco mais honesto. Tu vai numa loja, a pessoa te vende produtos e você ficou muito lindo, assim, sem um profissionalismo, sem... A verdade, ela está saindo fora da rotina, né? E na política também, e a gente vê tudo isso acontecendo no Brasil de forma exagerada. E eu sempre digo, vai voltar aquela questão presencial, né? Eu vou ter que conversar com a pessoa para ver se eu estou falando com ela mesmo, porque pela internet, pelos vídeos, isso aí não dá mais para confiar. Eu tenho gente na família que não faz nada, nem pelo telefone, não quer fazer transferência, não quer fazer mais nada. Quer dizer, a tecnologia veio para favorecer, tem que ser usada, mas também ela precisa ter regramentos e precisa ter uma cobrança, né, para que o pessoal, principalmente o pessoal que não domina tanto, né, porque o pessoal mais jovem aí sabe, conhece todo o meio, mas porque essa transformação está muito rápida, ela pegou da nossa faixa de idade, ela pegou muito rápida. Nossa, pegou muito rápido, né? E a gente na fase aí, eu, por exemplo, estou com 69 anos, tu tá 66, a nossa faixa de idade aí, eu lembro muito bem que quando o Erivelto aqui falou, o doutor Erivelto, sobre a questão que usava máquina de datilografia quando formou em Direito. Quer dizer, a transformação de lá para cá, de 20 anos, 25 anos para cá, ela afunilou. E ela cresceu nesses últimos 5 anos aí, violentamente. E ele não tem 60, né? Não tem, imagina. E aí, com relação a essa questão da IA agora, recentemente, meu Deus, isso aí está criando nas pessoas até uma certa cautela, né? Não poder fazer uso do seu aparelho telefônico, que é um verdadeiro, né, fonte de informação, mas também para te ser ludibriado por ele, é 2 toques pelo sistema, né, e muita gente especializando nisso, porque ganhar dinheiro fácil todo mundo quer, né, e essa questão da tecnologia aí tem que efetivamente tomar um cuidado, né, para que não aconteça coisas piores, né? E eu ainda falo agora da campanha eleitoral, né, o que vai vir de IA aí fazendo montagens, né, e jogando os vídeos na internet, que até a pessoa saber que focinho de porco não é tomada, a coisa vai longe. Né? Vai ter um regramento muito forte agora pelo eleitoral, e está tendo um acompanhamento nessa questão das divulgações, né? Até para inibir. Porque se tu não pode divulgar, se aparecer alguma divulgação, a gente vai saber que já então vai ter esse controle, é importante, né? As mídias, tanto escrita, de televisão, de rádio, elas, e do meio de internet também, através dos portais, elas vão ser regradas, né, de uma forma que tu possa ter informação. Difícil. Não, mas tem que ser regrada. A pessoa lá está lá no Japão, está lá na Rússia, está lá nos Estados Unidos, ele joga na rede até tu descobrir, a não ser que tranque tudo os meios, né? Porque é muito difícil ter. E as pessoas também, ele pode usar um artifício de botar a culpa no outro, até descobrir isso. É difícil. Vai ser uma eleição Essa eleição vai ser uma eleição ímpar, né? A gente vê aí pela movimentação. Mas falar em eleição ímpar, e a gente começa a observar
também é uma movimentação política em nível nacional, né? Falando aqui da questão do fundo de garantia, né, a liberação aí para pagamento de dívida, um fato que aconteceu agora repentino, né, foi a queda na popularidade do presidente da República, né? A gente começa a ver, claro, uma das atitudes essa do fundo de garantia também era numa pré-eleição, isso aí tem uma visibilidade aí eleitoral. Como também agora a ida dele nos Estados Unidos, né, que tem uma reunião com o Trump, né, para ver essa questão do país, essa aproximação. Isso que tu já tivesse no meio político, tu sabe que tem aquela velha história que o sujeito dorme de terno e acorda só de zorba, né? E também dorme de zorba e acorda de terno. Também pode acontecer o contrário. A coisa é muito rápida na política, né? Tu atribui o que essa questão da péssima, né, aprovação que passa agora o governo Lula? As atitudes que toma, né? A pregação dele na campanha eleitoral foi de tu comer picanha e tu estás com carne de pescoço, olhe lá, né? Então, essas questões estão vindo à tona. Você sabe muito bem que quando você está em campanha, você promete mundos e fundos, só que chega na hora do executar, você não consegue. O que aconteceu, o Lula, ele prometeu mundos e fundos para a população e não está conseguindo fazer nada. Aliás, ele está pior do que o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique viajando, né? Ele só viaja pelo mundo inteiro. E essa baixa adesão da população do Lula é essa questão. Ele não está fazendo nada que beneficie a população. Quando ele diz que o cidadão que tem o Bolsa Família, ele está empregado, né? Ele considera como empregado. Essas questões que ele começa a trabalhar, né, nos itens de fazer populismo, a população está vendo que quando ela for no supermercado, ela não consegue mais comprar com o dinheiro que ela está recebendo, mesmo que aumentou o salário, mas ela não consegue mais levar a mesma mercadoria, a inflação está escondida, as pessoas... Pois é, essa inflação que às vezes ela consegue ser camuflada, né? Camuflada, ela não vai desenvolvendo, mas na hora que tu vai pagar no caixa, aí tu sente o peso, né? Um automóvel, já viu o valor do automóvel, né? Tem automóvel de quase R$1 milhão, 500 mil, né? 300 mil, é um absurdo, né? O valor de um apartamento, mas hoje... Eu sempre falei assim, né? O nosso dinheiro desvalorizou tanto que a Mega Sena deu 1 bilhão ao prêmio, né? Quer dizer, 1 bilhão? O que é isso? As pessoas não falam mais em milhão. Até as falcatruas agora são feitas em bilhões, né? Então a questão, o nosso dinheiro desvalorizou, a inflação ela continua pífia, mas o dia a dia tu sabe que não é esse o verdadeiro contexto que tem. Então essa descrença da população no governo faz com que abaixe a popularidade dele. Assim como o STF, como falou aqui o doutor Herivelto, as pessoas estão vendo, né? Isso, aí sim, os computadores, né? Os celulares, a livre divulgação, isso está fazendo um favor muito bom para a população, porque ela está começando a entender como é que funciona o sistema. Bom, uma opinião sua aí, para a gente também não deixar de passar em branco, até porque tu tens conhecimento. O cenário estadual, o que é que tu estás enxergando nessa construção aí? O que é que vai dar até as convenções, para fechamento de convenção? Essa aproximação do atual governador Jorginho Melo, lá no outro lado tu tem o ex-prefeito de Chapecó, o João Rodrigues, que está tentando formatar, né, Merizio, grupo lá. O Merizio no meio aqui com a questão de centro-esquerda, né? Que ele disse que é centro-esquerda, não é mais esquerda, é centro-esquerda. Com o apoio da extrema esquerda nele, né? E essa questão da construção do João Rodrigues com União Progressista, que é o UP, né, que é o União Brasil e Partido Progressista, e também junto com o MDB. Qual é a tua visão nisso? Eu vou da meta que hoje está polarizado. É 13-22. E isso é esquerda e direita, o centro fica pendendo, ou vai para cá ou vai para lá. O que está acontecendo aí com o João Rodrigues e Jorginho Melo, o pessoal da centro-direita, até próprio
o Espiridion Amin, que ali a questão das pessoas, eles teriam que enxergar que eles estão na mesma ideologia e dá para fazer um trabalho concreto, né, entre eles. E eu acho que essa divisão pode dar a chance para a oposição, a esquerda levar a eleição nessa intriga, né? Porque você sabe muito bem que João Rodrigues e Jorginho Melo trabalham no mesmo público, né? Hoje o Jorginho Melo aí pelas pesquisas está com 70%, o João Rodrigues está com 26%, mas a gente sabe que essa nuance aí em política ela muda muito e dependendo dos interesses as coisas elas... Tem uma pesquisa recente feita de 6 estados no Brasil e Santa Catarina é incluso, aparece Jorginho Melo com 49,6%, João Rodrigues aparece com 22 e alguma coisa por cento. Quanto né? que está o Jorginho? 48,6%. Já lá atrás ele chegou a 60 e poucos por cento. Isso, eu vi a última. Mas agora, recentemente, é feito pelo quadro. E o restante com o pessoal em dúvida, né, não tendo a definição, e também voto de esquerda, né, que chega na casa aí dos 12%. Então a gente começa a enxergar que começa a ter umas definições, né? Então, óbvio que tem esquerda e direita e tem de centro-direita, e que é no caso onde está aí aportado o João Rodrigues, né, tentando trazer aí o MDB e o União Progressista junto, né, e de formatar um time que possa dar segundo turno. E dizem os que conhecem de política que o centro-esquerda, que é no qual o Merizio está aportando, tem lá o centro-direita, centro-direita o João Rodrigues, centro-esquerda o Merizio, com apoio da extrema-esquerda, que vai formatar em cima do nome dele, que aumenta aí de 14, 15% para 21%, que é a expectativa deles. Se isso acontecer, e tiver o formato lá de PSD, União Progressista e MDB junto, pode ter certeza, tem segundo turno em Santa Catarina. Agora, o que precisa é o que tu estás falando, os caras tentar conscientizar para estar todo mundo de um lado só, para já liquidar, né, a fatura. Tem muita gente que, porque eu não gosto do Jorginho, eu não gosto da forma como ele faz, mas é um governo, né, que tem demonstrado, pelo menos, atenção aos municípios do estado, e há quem diga que lá no outro lado o João Rodrigues tem possibilidade de ampliar isso e de ter tem um conhecimento, uma capacidade também de gestão. Ele que foi deputado federal na época com Bolsonaro, tinha um posicionamento político desde daquele período até hoje, na sua visão, pegou Chapecó e deu um destaque para Chapecó em nível nacional, né, um dos municípios mais em emergência de crescimento, né? Então a gente começa a enxergar que existe, né, uma indefinição muito grande na eleição em Santa Catarina, né? E a gente teve o exemplo aqui em Tubarão, né? Quando o PP e PSDB se unharam, o PT levou, né? E essas questões é que eu digo, o meu medo, assim, em termos de política, quando a gente começa a ver duas pessoas do mesmo lado querendo galgar o cargo, enquanto que esquece que o meio todo é a população, né? Eles começam assim, eu quero ser, assim, mas por que tu quer ser, né? Se o outro pode fazer a mesma coisa, se nós estamos no mesmo campo ideológico, por que eu tenho que ser? Pode ser o outro, por que tem que ser eu? Vamos estar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos fazer a coisa acontecer para a população. Essa ideologia política, quando ela se transforma em no particular, para mim, ela sai fora do campo ideológico, aí vem a ambição política, né? Não é mais o anseio de atender a população. E isso dá dividendos ruins. O que pode acontecer é que nós temos o Jorginho Melo e o Merizio no segundo turno e o pessoal do João Rodrigues ficar descontente, ou vice-versa, o pessoal do Jorginho ficar descontente e voltar no Merizio, porque o Merizio é da mesma base deles lá.
É do mesmo contexto. Não, mas aí não Se acontece você- isso, o pessoal do PL votar Se você entender meio que esquerda. o Merizio é do mesmo time deles lá, porque o Merizio, João Rodrigues e Jorginho é todo mundo ali do Oeste e é tudo conhecido, sabe? Tudo a panela é a mesma ali dentro desse contexto. Se você vê como é que funciona a política, essas pessoas estão. A única coisa que eles estão tendo agora é a oportunidade de ser candidato. O Merizio queria ser candidato há muito tempo e nunca conseguia, né? Tanto que ali junto com João Rodrigues, com Júlio Garcia, que teve todo aquele problema sério, porque era questão de vaidade pessoal de ser candidato. E essa questão sai do campo ideológico e faz com que as pessoas votem contra. E quando essas pessoas que enxergam que o interesse não é a população, mas sim a vaidade pessoal, desgringola tudo. E você sabe muito bem, você é político, você tem uma carreira muito grande na política e já comandou vários partidos, você sabe que dentro da política, quando eu fico desgostoso, eu voto contra só para ver o circo pegar fogo, né? E assim como foi o Juruna foi eleito deputado, sabe que a população ela dá sua resposta no Tiririca foi feito. Tiririca, o Macaco Tião, te lembra quando o voto era impresso, estava lá, o Macaco Tião foi o mais votado no Rio de Janeiro. Essas questões a gente tem que levar em consideração, porque quando chega no tempo da eleição, o fervor da emoção, ela sobrepõe a razão. E a pessoa, quando ela fica indignada, por isso que quando a gente está em campanha eleitoral, as primeiras pessoas que a gente tem que visitar é a família. Porque se você não visitar a família e pedir o voto, você é capaz de perder os votos porque não visitou. Porque a pessoa fica sentida, pois é, ele é candidato e nem me visitou. Né? Não, ela sai do campo ideológico e entra no campo emocional. E isso pode dar uma diferença na eleição. Tá bom. Essa é a opinião do Nardo Nese. Bom a gente estar conversando, Nardo. A gente já está estourando aqui com tempo em 9 horas e 7 minutos. Tempo voa. Nós vamos estar trazendo depois o Nardo para conversar um pouco mais. Começa a chegar o período eleitoral e o Nardo tem um conhecimento muito apurado e a gente vai estar conversando, né, constantemente aqui. Vamos estar convidando o Nardo para vir aqui bater um papo e passar um pouco do seu conhecimento aqui para o nosso ouvinte, né? Até para ter um embasamento, né? Começa também agora, antes está todo mundo na pré-candidatura, tem a definição agora quando vão ter as convenções partidárias. Depois das convenções, aí nós vamos ter definidos os quadros, né? De quem vai com quem, né? Quem vai estar né, coligado com quem vai estar apoiando quem. E aí a gente vai estar sabendo, né, definitivamente os quadros. Né? E como é que vai funcionar o voto regional, né? Isso. As desmandas que tiveram É outro assunto que nós vamos ter que entrar, porque tem uma quantidade de candidatos, o pessoal, porque não está acompanhando. Né? Mas a gente está com uma relação aqui de candidatos aqui de vários dos partidos, Sim. Na região da Muriel, no sul do estado, né? E que pode ser um diferencial. Muita gente está contando que pode chegar e, olha, vai ser uma picaceira de voto. Isso. E a gente vai estar conversando sobre o assunto. Obrigado, Leonardo, por estar aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite. Só você para me fazer acordar cedo, né? 9, Muito obrigado. 8h30 da manhã. Não, Tangueira, eu acho que é um assunto muito bom e a população tem que ficar mais à par. E a gente tem que sair um pouco das redes sociais porque elas vão ludibriar muita gente. Você tem que voltar aos nossos tempos antigos, que é tete a tete, né? Olho no olho, é o dedo no nariz do outro lá, porque as redes sociais não dá mais para confiar, não. Nós temos que começar a entender como é que funciona esse sistema, porque vai ter muitas ações que vão fazer a diferença nessas eleições.